Pai do Senhor, meus irmãos, Pastor Edson Maciel, em Assembleia de Deus Brasileira, em Ferraz de Vasconcelos, estou aqui nesta manhã para fazer uma breve reflexão da palavra de Deus com vocês, dividir, né? A palavra de Deus é a nossa função, Deus nos deu esta incumbência, né? E devemos propagar a palavra do Senhor como bons evangelistas eletrônicos, não? A gente tenta, de alguma forma, espalhar a palavra de Deus. Meus irmãos, e como semeador, né? Não como o agricultor especializado, mas como semeador. O semeador lança a palavra. E eu espero que, ao lançar a palavra, alcance seu coração, tá bom? O texto que eu quero dividir com vocês encontra-se em Coríntios 11, quando Paulo fala que por essa razão, qual a razão? A de não discernir o corpo do Senhor. A discernir ali é entender. Discernir é uma capacidade tanto humana quanto espiritual. A capacidade humana de discernimento, Jesus também elogia esta capacidade de alguma forma, até um tanto quanto irônica, mas é um ironismo socrático, né? Que visa trazer à luz, né, a ideia. Ele fala: vocês olham para o céu e sabem quando vai chover, vocês olham para a plantação e sabem quando está o tempo da colheita. Isso é discernimento, tá bom? Isso é discernimento humano, capacidade humana de entendimento, de interagir com as coisas e perceber quando está ou não está pronto, né? Quem cozinha, olha, já está no ponto. Isso é discernimento, tá bom? Agora existe um outro discernimento que é o discernimento espiritual. E Jesus fala: vocês conseguem perceber as questões da natureza, né, de colheita, de chuva, etc., mas não entendem que o Filho do Homem já está com vocês. Percebe? Então Jesus, num só momento, ele fala de dois tipos de discernimento, que é o discernimento humano, a capacidade humana de entender as coisas, e a capacidade espiritual que estava em falta com aquele povo. E Paulo fala lá em Coríntios 11, ele fala: aqueles que não têm discernimento, que não entendem sobre o corpo do Senhor, sobre a questão da comunhão, podem estar fracos, dormindo, né, ou doentes. Ele fala: por esta razão há entre vós muitos fracos, fracos espirituais, doentes, e não poucos que dormem. Os que dormem já são os mortos, né? Isso é uma figura de linguagem chamada eufemismo. Paulo usa essa linguagem, né, essa forma de expressão para amenizar o termo morto espiritual. Nós vivemos um momento muito peculiar, muito mesmo, muito diferente de ontem, e não sabemos o que virá amanhã, porque hoje, com todos os meios de comunicação que temos, a capacidade que temos de expandir, né, o reino do Senhor, como Jesus nos ensinou, né? Sem agressão, com pacificação, com amor, com tolerância, entendendo o outro, né? Com bastante compaixão. A palavra compaixão e empatia, elas são correlatas, né? Assim como simpatia e ter dó é a mesma coisa, né? Quem é simpático à dor do outro, ele tem dó, mas não nada faz. Já o empático, né? Aquele que se envolve com a dor do outro, ele age com compaixão, né? Até por formação de palavras, né, da origem em simpatia grega e empatia em grego, elas são correlatas, como ter dó, por exemplo, e que o simpático é aquele que tem dó, mas nada faz, e o empático é aquele que se envolve com o outro, né? Ele não consegue ser o outro, mas ele vai lá, ele tenta acompanhar, ele se dá, né? Foi assim que Deus fez conosco. Discernir o corpo do Senhor é entender o tanto quanto Deus, em Cristo, teve compaixão de você, de mim, de nós, e viveu a nossa dor. Isso é compaixão, isso é empatia. Deus não olha do céu e tem dó. Deus não olha do céu e tem simpatia por nós. Deus olha do céu e tem empatia. Ele tem compaixão e se envolve através da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós temos visto e ouvido coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Eu gosto de citar
Eu gosto de citar alguns exemplos bíblicos para a nossa reflexão. Assim como Jesus usou exemplos bíblicos para deixar os judeus nervosos, incomodados, tirá-los da zona de conforto, quando ele falou assim: tinha muitos leprosos em Jerusalém, mas ele curou Naamã. Tinha muitas viúvas com necessidades entre os hebreus, mas ele foi lá numa sunamita. E entre os cristãos não é diferente. Há muitos doentes, mas Deus tem agido lá onde eles não esperam, entre as minorias, entre aqueles que precisam. O evangelho é para os pobres, é anunciado para aqueles que de fato buscam a Deus de coração, não para alguém que ocupa um anel, que ocupa um posto, que tem coragem de ocupar a tribuna, ocupar o púlpito e falar que quem nasceu com o TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, é porque um demônio entrou no útero da irmã ou da mulher. Isso é um absurdo. Esse aí, ele não é fraco espiritual. Esse aí não é um doente espiritual. Esse aí é um morto espiritual. Há muito tempo essa pessoa já não tem comunhão com Deus. A comunhão dele é com ele mesmo. É um narcisista. É um narcisista, é um egocêntrico. É alguém que centrado em si mesmo. E que o ministério que ele ocupa, e a palavra ministro, por isso ministério, significa remador em grego. Aquele que rema. Ele não rema em direção à Nova Jerusalém. Ele não reina em direção a Cristo. Ele reina dentro de si mesmo, em direção do seu próprio umbigo. Esse tipo de gente, nós devemos nos afastar. Eu tenho uma proposta para você. Venha conhecer a Assembleia de Deus Brasileira. Venha conhecer a Assembleia de Deus Brasileira aqui em Ferraz de Vasconcelos. Nós temos uma palavra para você. Nós temos uma palavra, a palavra de Deus para o seu coração. A nossa proposta de ministrar, de remar, né, de anunciar o Evangelho é uma forma didática, assim como Jesus, assim como os apóstolos, e mesmo antes, no Antigo Testamento, não tinha pregação desse estilo que a gente vê aí não, tá? Outra hora a gente fala sobre isso. Para clarear, tirar as dúvidas e mostrar que o único mistério que existe na Bíblia é aquele que nós não estudamos ainda. Milagre é uma outra coisa, certo? Milagre é inexplicável, mas o único mistério que existe na Bíblia é o que nós não estudamos ainda. E nós vamos estudar juntos. Ligue para nós se quiser conhecer a nossa igreja. Telefone 11 9 2002 6272. 11 9 2002 6272. Ou então vem aqui, Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, em Ferraz de Vasconcelos. Fique com a paz do Senhor, que Deus abençoe seu dia, sua vida, em nome de Jesus, seu irmão em Cristo, Pastor Edson. Paz a todos.